Bacana, boa noite a todos. Muito obrigada por essa participação. Para mim é uma honra estar aqui nessa sala, conhecendo, aprendendo, interagindo com tantos trabalhos belos, bem feitos, bem articulados, e para nós é uma alegria poder fazer parte dessa sala. Eu sou Euclides Monteiro Botelho, atualmente estou lotado na cidade de Palmas, capital do Tocantins. Estou como professor no Instituto Federal do Tocantins, IFTO, e esse é o nosso primeiro ano no curso, e colocamos aqui o nosso ainda pré-projeto, mas já um pouco desenhado, já pensado, com o título A Especificidade da Filosofia e a Possibilidade do seu ensino em Gilles Deleuze. Bom, a obra filosófica de Deleuze, ela é vasta e ampla. Nós temos aí uma espinha dorsal de obras que perpassam basicamente 50 anos de produção. Diferença e repetição, lógica do sentido, Proust e os signos, o que é a filosofia, e assim, e por aí vai. Dentro desse labirinto e dentro desse mar que é a filosofia de Gilles Deleuze, nós optamos por um referencial, por uma obra que é uma referência já para o ensino e para a aprendizagem da filosofia. Esta obra, intitulada O que é a Filosofia, lançada aqui no Brasil em 1991, Deleuze, em parceria com o seu amigo, confidente, interlocutor Félix Guattari, escreveram uma chamada obra de maturidade, como se fosse a cereja do bolo de toda a produção filosófica de Deleuze, né? E também de Guattari. Nelas, os dois, né, trazem questões interessantes para a nossa comunicação aqui agora. E a noção central é que a resposta a essa pergunta, o que é a filosofia, veja só o quão interessante, para eles é uma resposta que é construída só depois de uma maturidade intelectual, né, que vai dar uma substância, né, para que a pessoa possa respondê-la de uma forma mais sistemática. Isso não quer dizer que essa resposta mais madura exclui respostas da juventude, né, exclui respostas daqueles que estão começando esse percurso filosófico. E eles são direto e objetivo na resposta a essa pergunta. Para eles, a noção de filosofia, ela é construída como arte de criar conceitos, entendendo o conceito como dispositivo lógico operacional que é visto a partir da nossa própria vida, da nossa própria imanência, que depois eles irão trabalhar esse conceito chamando de geofilosofia, a filosofia da Terra, do aqui e do agora, que não vai apelar para o sexo dos anjos, mas os temas pertinentes ao nosso viver, ao nosso existir, às nossas angústias, o nosso hoje, né? Bom, e aí nós estamos perguntando, essa noção de filosofia que Deleuze e Guattari trazem nessa obra, o que é a filosofia, entendida como a arte de criar conceitos, ela possibilita a construção de um caminho para o ensino de filosofia no ensino médio?
Se sim, como isso pode ocorrer, como isso pode se efetivar? E aí, um método, uma pedagogia, um caminho que não tenha como fase somente a contemplação, a reflexão e a comunicação, que são caminhos mais comuns que nós tomamos no nosso cotidiano para o ensino da filosofia, né? E como essa possibilidade de criação, como eu, enquanto professor de filosofia, posso proporcionar o acesso a essa disciplina, aproximá-la dos jovens, ao mesmo tempo impedindo que ela se torne uma mera opinião, escolhendo aí a melhor maneira de conduzir esse processo de ensino e aprendizagem para que ela se torne significativa. Então, o nosso referencial aqui principal é essa obra, O que é a Filosofia. Nela, os autores apontam que é preciso um novo pressuposto filosófico para se pensar onde a imanência seja o ponto de partida para a construção da atividade filosófica. E esse ponto de partida fará recortes, né, do nosso real, do nosso mundo que vivenciamos, a partir da arte, da literatura, da música e de outros elementos que ele categoriza também como as três grandes potências da criação humana: a arte, a filosofia e a própria ciência, né? Bom, e aí, nela, os autores, eles buscam também esclarecer a identidade e a especificidade da filosofia sustentada pelos pilares: conceito, plano de imanência, personagem conceitual e geofilosofia. Foi muito bacana que ouvi o Samuel na sua exposição, onde a literatura pode ser entendida aí como esse grande pano de fundo, né, daquilo que Deleuze e Guattari vai chamar de imanência. É desse plano de imanência que o filósofo, ou aquele que se predispõe a filosofar, faz esse planejamento. E aí, nesse momento, que os personagens, eles ganham voz, ganham conceitos, ganham definições, eles são construídos, né? Então, quando a gente pega a história da filosofia, Sócrates é um personagem conceitual da obra de Platão, né? Nós temos outros personagens conceituais que não são necessariamente personificados, mas uma ideia. A ideia de amizade, para a filosofia grega, é um personagem conceitual para se trabalhar o conceito de filosofia. E aí, a história da filosofia como um todo está povoada de personagens conceituais que irão dizer os conceitos filosóficos. Então, no capítulo inicial da obra O que é a Filosofia, os autores apontam que esses conceitos, eles não são simples. Todo conceito tem seus componentes e se definem por esses componentes. Tem, portanto, uma identidade, uma cifra, e tem a digital de quem os cria, né? É uma multiplicidade, embora eles coloquem que nem toda multiplicidade seja conceitual. Para eles, Deleuze e Guattari, nessa obra, o conceito é o centro da atividade filosófica, aquilo que é específico da filosofia. A ciência cria um plano
de referência que vai resultar em funções. A arte cria perceptos e afetos. E a filosofia vai fabricar, construir e elaborar conceitos, que não significa necessariamente verbetes do dicionário filosófico. Eles possuem uma história e a digital de quem os cria, né? A arte, então, como falamos, vai se debruçar sobre as nossas percepções, sobre os nossos sentimentos, sobre o nosso afeto. A ciência vai ter como produto as funções, os planos de referência, e a filosofia se ocupará sobre a criação de conceitos, entendendo aí que a filosofia, para os autores, não é contemplação, não é reflexão e não é comunicação. E eles argumentam da seguinte forma: não é reflexão porque eu posso refletir independentemente da filosofia. Eu reflito com a matemática, eu reflito com a física, eu reflito no meu cotidiano. Não é algo exclusivo e específico da filosofia refletir. Não é contemplação também, porque ela estaria mais ligada às atividades da alma que não são exclusividades lógicas, filosóficas. E não é comunicação, pois a comunicação ela visa o consenso, o entendimento. E a filosofia, ao contrário, visa a divergência, visa o conflito, visa o diálogo, ou seja, visa a multiplicidade de opiniões, que não significa necessariamente que haverá um determinado consenso. Então, ela é a fábrica, é a usina do conceito. Filosofar é a prática de criar, inventar, construir e dar consistência aos conceitos. Para os autores aí, o conceito, então, se torna uma aventura do pensamento para a instituição daquilo que eles chamam, na linguagem, ou então no dicionário deleuziano, acontecimento. Né? Ela ressignifica o mundo por meio dos acontecimentos. Então, qual é a nossa ideia aqui no nosso plano de pesquisa? É entender melhor esse percurso deleuziano nas suas principais obras, passando pela ideia da pedagogia do conceito, como ele faz essa construção, principalmente na obra O que é a Filosofia, mas para entender essa cereja do bolo do final da sua vida, essa obra, teremos que voltar lá na Diferença e Repetição, 1968, teremos que voltar na Lógica do Sentido, em Proust e os Signos, nas obras centrais dele, né, Deleuze. E essa última em parceria com o Félix Guattari. E como uma ideia de construção, nós estamos pensando em formatarmos, junto com uma turma de terceiro ano, que tem uma maturidade intelectual mais aguçada do que os meninos que estão entrando no primeiro ano do ensino médio, a construção de uma sequência didática que leve em consideração essas ideias de Deleuze, né? Um material didático que tenha uma heterogeneidade, que tenha uma multiplicidade, que tenha uma inovação para a possibilidade de criarmos juntos, né? E desenvolvermos o pensamento filosófico. Bom, essa a nossa comunicação. Estamos abertos também para as perguntas, para as análises. Obrigada, Euclides. Parabéns aí por sua apresentação. Né? Eu tenho algumas questões, né, para colocar para você, e a ideia é que
a gente pudesse ter mais tempo, né, para que todo mundo pudesse participar com perguntas, mas tendo o horário das 19 às 22, com 6 trabalhos sendo apresentados, acaba ficando muito apertadinho, mas aí, quem sabe, a gente consegue, em 15 minutinhos, os colegas presentes fazerem perguntas para os demais que apresentaram trabalho também. A minha questão é a seguinte, Euclides, se a filosofia é a criação de conceitos, como isso vai se dar no ensino médio? Será que a professora Olgária Matos, lá nos anos 2000, né, começo dos anos 2000, quando ela disse que nós, filósofas e filósofos brasileiras e brasileiros, né, não fazemos filosofia e cabe a nós fazermos história da filosofia, né? Se a filosofia é criar conceitos, como diz Deleuze, em que medida isso é possível no ensino médio? Se o ensino médio, então, não ficaria restrito a uma história da filosofia, já que a gente não estaria num processo de criação de conceitos. Então, gostaria que você me elucidasse, né, com relação a essa formulação do Deleuze e a relação com o ensino médio. Bacana, professora Ofélia. Muito boa a sua questão. Muito obrigado por colocá-la, que nos ajuda a entendermos aqui o nosso propósito. Muita gente pega a interpretação e a leitura que o Silvio Galo faz de Deleuze, com aquela questão da identificação, investigação, problematização, tal. É um caminho que ele optou, né, para fazer, vamos assim dizer, a pedagogia do conceito. Mas, assim, eu estou ainda numa pré-leitura, numa leitura mais, vamos dizer, literalmente iniciando a leitura em Deleuze, mas eu já vi que eu quero fazer um caminho diferente. Qual é esse caminho diferente? A possibilidade de criar mesmo conceitos. Porque os nossos jovens, eles têm sim essa capacidade. Eu não posso menosprezar um menino que tem acesso ao mundo por meio do seu celular, um menino que tem acesso a muito material bom, ao menino que tem acesso a uma biblioteca bacana, uma condição boa de produção. Eu não posso, vamos assim dizer, ignorar a capacidade que esse jovem pode, de produção desse jovem. E a ideia, né, que eu vejo é uma criação da possibilidade, como citei, de um material didático que leve em consideração essa multiplicidade, essa diversidade e essa heterogeneidade. Tá? E pensando aí numa pesquisa aplicada, onde nós possamos introduzir uma oficina de conceitos, pensarmos na criação, né, por meio de uma oficina, em que haverá um resultado prático a partir de um recorte do real, né, onde a literatura é um pré-estágio de pensamento, a música é um pré-estágio de pensamento, o teatro é um pré-estágio de pensamento, mas não ficarmos nesse pré-estágio de pensamento, chegarmos a um resultado final. E esse resultado final é a criação de um produto que eu estou querendo aqui intitular ou chamar uma sequência didática. Né? Uma sequência didática, tendo o Deleuze aqui como um referencial teórico. Entretanto, não significa que é o referencial único. Não vamos abrir mão do PNLD, não vamos abrir mão do livro didático, não vamos abrir mão dos outros elementos de criação. E também
o que é importante que esse jovem identifique aqui no ensino médio o que só a filosofia faz que as outras disciplinas não fazem, o que é próprio da filosofia. O filósofo é o fabricador desse conceito. Ele é o artista do conceito. Quando nós pensamos na maiêutica, associamos a Sócrates. Quando nós pensamos na ideia, associamos a Platão. Quando nós pensamos em política, associamos a Aristóteles. Mas como ele construiu essa palavrinha, que não é necessariamente uma palavrinha, é uma construção conceitual que levou um tempo, que houve, vamos assim dizer, um processo. Ela foi e é processual, essa construção. E aí, por isso, agradecer a pergunta, não podemos menosprezar a capacidade desse jovem de inovar, de criar, de ter coisas que ele possa, daqui a pouco, colocar sua digital e dizer: isso aqui foi eu que criei, isso aqui foi eu que pensei, isso aqui foi eu que consegui produzir por meio de um passo a passo. É essa a nossa colocação. Excelente, Euclides. Não sei se alguém gostaria de comentar algo de tudo que foi falado. Nós temos 10 minutinhos só para encerrar a sessão de agora à noite. Pode falar, Vinícius. Eu gostaria de só mais uma vez agradecer a presença de todos e todas e também de lembrar a notificação que foi dada no começo de que, como foi gravada as apresentações, elas serão depois, posteriormente, apresentadas no YouTube do Prof. Filo. E caso alguma professora ou algum professor não queira a imagem, o projeto constando nesse vídeo, é só me dar um aviso que eu deixo anotado aqui e não vai estar lá. Só isso mesmo, obrigado. Então é isso. Alguém gostaria de um minutinho de palavra aí? Diga, Marta. Boa noite a todos. Eu adorei ouvir as apresentações. Eu acho que eu não consegui ouvir todas, mas, enfim, eu gostei muito Vou fazer dois comentários breves, tá? Primeiro ao Samuel. Eu escrevi aquele comentário sobre a importância da literatura e da ficção como um espaço privilegiado para pensar a elaboração de conceitos. Então, eu acho fantástico e acho que a ficção na verdade, tem essa vantagem sobre a filosofia, não é? Porque o leitor consegue relacionar-se muito bem, de forma mais imediata, e consegue perceber o sentido antes de conceituá-lo, não é? Então, eu gostei bastante, gostei mesmo muito da sua apresentação. E passando ao Euclides, não é? Pensar este processo de elaboração do conceito, eu queria perguntar-lhe como é que eu ouvi-o agora a pensar nesta experiência, como é que vai levar o Deleuze e o Guattari para a sala de aula, não é? Porque a professora Ofélia levantou a questão, tá, mas se nós partirmos de uma conceptualização de filosofia enquanto elaboração de conceitos, o que é esperado ou possível na sala de aula? Talvez não seja a própria experiência filosófica no sentido de elaboração de conceitos, mas a exposição desse processo de elaboração de conceitos pelos filósofos. E não há mal nenhum em ter contacto com a história da filosofia, porque sem a história da filosofia nós também não somos nada, não é? Nós também somos a história e a nossa tradição, porque nós pertencemos a uma tradição, ou a várias tradições, não é? Então, eu queria que o Euclides, se possível, me iluminasse, não é? Esclarecesse um pouco como é que imagina esse processo de elaboração de conceitos com os alunos, sobretudo, não é? Eu sei que nós partimos do real, mas sobretudo a partir dessa exigência do plano de imanência, porque não é só o conceito, ou seja, existe todo um horizonte que, por sua vez, é já fruto de um movimento, não é? E de uma
atualização de uma saída do caos, não é? Desse rasgo, não é? Que sai do caos. Então, como é que o Euclides está a pensar, sei lá, aqui talvez, não sei, é uma sugestão, não é? Mas pensando nos personagens, ou que recurso é que utilizaria para fazer para colocar esse desafio, não é? Como é que pensa constituir este plano de imanência para depois lançar o desafio aos alunos de fazer esta elaboração? Obrigada, Marta. Então, Obrigada. rapidamente, Euclides, porque temos aí só 9 minutinhos para encerrarmos nossos trabalhos. Bacana, Marta, ótima colocação, muito obrigado. Ela me ajuda muito a pensar a minha pesquisa. Nós, assim, aqui, Palmas, Tocantins, nós estamos no norte do Brasil e muito próximo às aldeias indígenas, muito próximo à realidade dos quilombolas, dos ribeirinhas. Nós temos uma temática, vamos dizer, regional, muito forte, que pode ser explorada como conteúdo programático ou como pano de fundo desse plano de imanência. Então, a ideia é desenvolvermos uma sequência didática onde nós possamos contemplar essa heterogeneidade, essa multiplicidade de temas que servirão de base para que nós possamos fazer esse processo de construção, né? E como eu disse, o nosso pré-projeto está embrionário, nós estamos ainda formatando a ideia, mas o que eu tenho já pré-acertado é a ideia de fazermos uma sequência didática para o pensamento e a reflexão filosófica que tenha essas características do pensamento deleuziano, respeitando e contemplando também o rico tema da nossa região.